Olá, olá, tudo bem, espectadores da TV União? Estamos aqui para mais um programa Saúde em Foco, trazendo informação de qualidade para você, onde que a gente busca aí cada vez trazer bons convidados. Hoje trouxemos aqui, Marina, prazer ter você com a gente aqui. Marina é dermatologista, trabalha nessa área aí, tanto dos cuidados preventivos na área ali da dermatologia, como também nos procedimentos estéticos, e a gente vai abordar bastante coisa sobre isso aqui, né, Marina? Com certeza. Hoje é uma parte que está muito em alta ali, essa questão dos procedimentos estéticos, mas também temos essas questões ali de algumas partes que envolvem doenças, alguns problemas, e é importante a gente conscientizar o pessoal, né? E até antes da gente entrar nisso aí, queria que você se apresentasse. Muita gente já te conhece aí, já trabalha há muitos anos, dá aula na FAI e tudo, então queria que você se apresentasse e falasse para o pessoal um pouquinho da sua jornada, da parte acadêmica, da parte profissional. Conta um pouquinho para a gente aí. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite. É um prazer estar participando do programa Saúde em Foco, parabenizar pela iniciativa, né? Acho muito importante. Então, um pouquinho assim sobre mim. Eu sou médica, dermatologista, fiz medicina e dermatologia na PUC de Campinas, tanto a medicina quanto a residência médica, né? E atualmente eu atuo aqui em São João da Boa Vista no meu consultório, também dou aula de dermatologia na FAI. E é basicamente isso. Estou aqui desde que eu terminei a residência, a faculdade, eu voltei para minha cidade, que eu sou daqui de São João, né? Eu sou joanense. Falar um pouquinho dessa questão, então, quando a gente entra ali, né? Então, você já tem uma bem focada nessa área de dermatologia, então, dando aula, tem até algumas presenças na parte científica também, que você foca bastante nisso. Sim, aí, né? Eu tenho alguns artigos publicados, tenho um capítulo de livro escrito, um livro internacional, inclusive, que foi uma conquista bem legal. Tenho alguns trabalhos apresentados em congresso, então é uma área que eu me dedico bastante. Importantíssimo. E vai de encontro com aquilo que a gente busca no programa. Sim. Então, a internet ela é um amplificador de voz e nem sempre as pessoas que estão falando têm conhecimento. Né? Exatamente. E trazer você aqui realmente vai ser engrandecedor para o público e realmente você vai trazer um bom tema, né? Até a gente conversou sobre um tema para a gente discutir e você falou assim, eu acho que um tema muito importante para a gente trazer como prevenção, como informação, que é muito comum, que é sobre o melasma, né? Sim. Que é uma coisa que acomete muitas pessoas, até depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte, tem mais ali no âmbito feminino, né? Mas queria que você falasse um pouquinho dessa questão do melasma, o que se impacta na vida das pessoas. Conta um pouquinho pra gente sobre isso aí. Isso. A gente optou pelo melasma porque é um tema muito comum, né? Uma procura muito grande no consultório do dermatologista e é uma queixa que, como você disse, impacta muitas pessoas e traz uma consequência negativa na qualidade de vida. Então, às vezes o paciente deixa de sair, tem vergonha, ou então tem que usar muita maquiagem, às vezes a própria maquiagem não esconde o melasma. Então, eu acho que é um tema muito interessante para a gente abordar aqui. Então, assim, um pouquinho sobre o melasma, né? O que é o melasma? O melasma são manchas acastanhadas que aparecem principalmente no rosto, aqui na região malar, pode aparecer na testa, pode aparecer aqui na região do queixo, mas existe também áreas extrafaciais que a gente chama, principalmente membros superiores e às vezes pescoço e colo. Ele acomete principalmente mulheres. Então, por exemplo, na população brasileira, a gente tem uma taxa de cerca de 12% da população acometida por melasma. Então, pensando numa doença única, é uma porcentagem grande da população. Mas ela também acomete homens. Apesar de ser muito mais frequente em mulheres, existem homens com melasma. Inclusive, eu trato pacientes masculinos com melasma também. E traz essas manchas que são, como eu disse, acastanhadas, são manchas meio irregulares, então tem áreas da pele mais clara, tem áreas da pele mais escura, então isso traz uma perda na qualidade de vida importante para essas pessoas, né? Em relação à sintomatologia, geralmente ela não tem sintomas de dores físicas, essa parte não. Não, geralmente é mais estético o acometimento mesmo. Não tem coceira, ardor, dor, geralmente não. Na maioria das vezes é a mancha mesmo que incomoda, o aspecto da pele. Certo. E existe um porquê? Ela aparece por alguma coisa? Tem uma coisa que realmente, por que ela aconteceu ou não tem? Geralmente tem. Explica pra gente um pouquinho mais. Então, o melasma, a gente considera que ele tem uma causa, né, uma etiologia multifatorial. E daí também leva a dificuldade no tratamento, porque não tem só uma coisa que causa, porque se fosse assim a gente resolveria aquele problema, resolve o melasma. Infelizmente não. Tem vários fatores associados. Os principais quais são?
uma predisposição genética daquela paciente, então às vezes outras pessoas na família têm melasma, a minha mãe tem melasma, eu também tenho, isso não significa que, eu sou filha de uma mãe com melasma, eu vou ter melasma. Não significa, mas essa predisposição genética é um fator de risco aumentado. A gente sabe também que outra causa para o melasma é a exposição solar, e essa é uma causa muito comum aqui no Brasil. A gente vive num país tropical, que o sol é muito forte, até em tempos nublados o índice de radiação solar é alto e isso faz com que piore as manchas do melasma. E o terceiro grande fator associado são alterações hormonais e por isso mais comum em mulheres, então principalmente os hormônios femininos levam a uma predisposição do melasma. Então é muito comum a paciente chegar e falar assim, essas manchas apareceram quando eu estava grávida, então na gestação, ou quando começou a tomar algum anticoncepcional, ou faz alguma reposição hormonal. Então essas questões hormonais também podem envolver no melasma, sim. Entendi. E até falando, a gente sabe que a mulher tem uma variação hormonal muito grande, inclusive até dentro do mesmo mês ali mesmo, sim, que vai variando. Isso aí vai impactando talvez no grau que o problema vai ter. Às vezes aparecem manchas mais em um período, menos em outro, tem alguma coisa do tipo ou não? Geralmente, depois que elas se instalam, elas ficam estáveis. Elas vão melhorar conforme evitar a exposição solar e fazer os tratamentos. Mas é difícil a gente ver oscilações da coloração da mancha exclusivamente pela questão hormonal. A gente vê muito isso quando a gente leva em consideração a exposição solar. Então o paciente está com melasma controlado, mas se expõe ao sol, é visível a piora do melasma após a exposição solar. Entendi. Então uma vez que ele instalou ali, ele vai se manter, se você não tratar, ele vai se manter frequente o tempo todo, não vai mudar nem... O que pode acontecer, por exemplo, na gestação? Às vezes a pessoa, por causa das alterações hormonais da gestação, o paciente tem um melasma gestacional. Depois da gestação, esse melasma pode regredir, com ou sem tratamento. Então não significa que uma vez que você tem, você vai ter para sempre. Então nesses casos existem regressão. Ou então, o anticoncepcional, você para com o anticoncepcional, melhora o melasma. Isso às vezes acontece também. Mas não é os mais comuns. Geralmente, a partir do momento que a pessoa tem, a gente vai conviver com esse melasma e vai ter que iniciar um tratamento. Entendi, certo. Depois eu quero entrar um pouquinho nessa parte do tratamento para a gente saber um pouco sobre isso, como funciona. E até como a gente vai dividir esse bloco, o nosso programa em 2 blocos, a gente vai falar um pouquinho do melasma e depois a gente fala um pouquinho dessas questões aí dos tratamentos estéticos. E existem alguns mitos. Um deles que eu já queria te perguntar, você já esclareceu, que é sobre a parte do sol. Às vezes as pessoas acham que o melasma pode melhorar com o sol, mas na verdade é o contrário, né? Isso. Então, e aí entra no sol também, mas é uma outra questão do sol. É sobre o protetor solar. Então, procurando na internet, eu vi que algumas pessoas falam, às vezes o protetor solar não é indicado, às vezes porque tem melasma, por alguma coisa, é indicado, não é indicado. Fala pra gente em relação a isso. Sim, recentemente teve até uma polêmica, algumas pessoas falando que não eram para usar mais protetor solar. Enfim, isso é completamente errado. O protetor solar é super indicado, ele precisa ser utilizado para melhorar o melasma e não só para o melasma, né? E aí existem algumas características do protetor solar que é interessante buscar, principalmente o paciente que tem melasma. Então, por exemplo, quando o paciente com melasma for escolher um protetor solar, é legal que ele escolha um protetor solar que seja de amplo espectro. O que significa isso? Que ele tenha uma proteção para vários raios solares. Então ele vai proteger do raio VA, vai proteger do raio VB, vai proteger da luz visível. O que é a luz visível? Essas lâmpadas que a gente está exposto, celular, computador. Então essa irradiação dessas luzes também pode piorar a mancha do melasma. Então a gente precisa desse protetor de amplo espectro. E isso a gente consegue ver no rótulo do protetor. Geralmente ele fala protetor que protege de luz azul, que é uma das luzes que influenciam bastante na pigmentação do melasma. Então, isso é legal acompanhar. E se o paciente tiver dúvida, na própria consulta com o dermatologista acaba indicando protetores específicos. De um modo geral, protetores com fator sempre 30 ou mais, de preferência fatores mais altos, que sejam específicos para a pele do rosto,
e que tenha cor, porque o pigmento da cor do protetor solar ajuda a bloquear ainda mais os efeitos dessas outras luzes que não os raios solares. Então, essas 3 características é bem interessante que tenha no protetor solar de quem tem melasma. Existe ainda alguns protetores que têm ação clareadora associada, aí seria um bônus a mais. Entendi. E fica até como dica não só para isso, né, mas para todas as questões. Muitas pessoas acham, eu trabalho em escritório, não preciso de protetor, isso aqui não só para melasma, para tudo, né? O protetor é uma coisa que ele tem que ser instalado na rotina, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente como dentista orienta todo dia escovar o dente, passar fio dental, então como dermatologista também indica passe protetor solar todos os dias, né? Porque isso aí vai evitar que você tenha várias doenças, vários problemas, que você mantenha a sua qualidade de vida ali durante mais tempo. Exatamente, né? Com certeza. E essa questão de assim, mas eu não me exponho ao sol, eu preciso usar protetor? Realmente precisa, porque, como eu disse, até nos dias nublados, o índice de radiação solar no Brasil é alto. Então, mesmo a gente não vendo o sol, o índice do raio atravessa as nuvens e pega a nossa pele. Então a gente precisa usar o protetor. E dentro de escritório, essas coisas, tem as outras luzes, né? Então que o protetor vai acabar protegendo. Se a gente for parar pra pensar, a gente só não tem luz no que tá dormindo, né? Exatamente. O celular tá na cara, o computador tá perto, a luz em cima, então não tem jeito. Fica a dica, né? E agora um outro mito e verdade ali que a gente vê sobre a cura do melasma, né? Dele não ter cura. Ele tem cura, não tem cura, e aí? Isso também é uma coisa que a gente escuta bastante, às vezes até como forma de propaganda enganosa. E esse tratamento vai resolver o seu melasma, esse tratamento vai acabar com todas as suas manchas. Isso infelizmente não é verdade. O melasma é muito difícil de curar. A gente fala de controle do melasma. Por quê? Porque tem todos esses fatores que eu já citei envolvidos. Então a gente não tem como controlar a genética de um paciente. A exposição solar, por mais que a gente controle, minimize, a gente nunca vai estar zero exposto ao sol. Então o melasma, ele tem controle, ele não tem cura. Eu falo para os meus pacientes, quem tem melasma tem que estar sempre se cuidando, sempre usando algum clareador, sempre usando protetor solar, sempre evitando tomar sol, porque se descuidar, ele volta a escurecer. Entendi. E aí, pensando nisso aqui, vamos falar sobre o tratamento, né? Sim. Quais seriam os tratamentos indicados? Como que, logicamente, a gente sabe que cada paciente é único, cada tratamento é único, mas tem um padrão ali que, geralmente, como que é feito isso aí? Você pode dar uma exemplificada pra gente? Geralmente, a base do tratamento é com clareador. E aí, os clareadores, eles podem ser com ácido ou sem ácido. E aí, vai depender da sensibilidade da pele do paciente, da intensidade desse melasma, se ele é um melasma muito escuro ou se é um melasma mais claro. Então, se a gente precisa de um tratamento mais forte, geralmente a gente opta por clareadores com ácido. Se a gente precisa de um tratamento mais leve ou numa fase de manutenção, a gente pode usar clareadores que não tenham ácido. Então, geralmente o paciente vai usar algum tipo de clareador e hoje existem várias opções. Além dos clareadores, o protetor solar, que a gente já falou bastante, sempre associado ao tratamento, e fora esse tratamento que é feito no consultório, na casa do paciente, na verdade, a gente pode ter procedimentos realizados no consultório. Por exemplo, peeling, laser, mas lembrando que não são todos os lasers que quem tem melasma pode fazer, então tem que ser laser específico para quem tem melasma. A gente pode fazer o microagulhamento numa técnica correta para melasma. Então existem alguns outros tratamentos que a gente consegue associar ao melasma, para tratar o melasma, né? E tem também um tratamento que é bem em alta agora no verão, que é o chamado protetor solar oral, que na verdade ele não é bem um protetor solar, na verdade são antioxidantes que diminuem os efeitos do sol na pele. Então, para quem tem melasma, é legal durante o verão usar esses antioxidantes que podem ser comprados prontos ou manipulados com a prescrição do dermatologista. Então, é um tratamento também que eu gosto de associar nessa época do ano. Entendi. A gente já trouxe até aqui a Gabi da Arte Ervas, né, que trabalha muito com essa parte. É importante essa questão
do dermatologista prescrever um bom tratamento e ter a solução para aquele paciente, né? Cada paciente Exatamente. Exato. E tem algumas peles, por exemplo, que às vezes você entra com clareador e a pessoa não tolera aquele produto, ou tem alergia àquele produto, então a gente tem que trocar o tratamento, então isso faz parte, né? E aí entra naquele ponto que eu falo todo o programa, eu vou falar em todos, eu vou falar que é sobre essa questão da internet, da orientação, de como que vai. Porque às vezes, vamos dar um exemplo prático que acontece todos os dias. Alguém, como é de uma alta incidência, alguém vai ter. E às vezes essa pessoa tem alguma visibilidade na internet, ela procurou uma dermatologista e foi passado para ela um tratamento, foi passado para ela o quê? Pode fazer com esse, igual você falou, vai usar um ácido tal, assim, vai fazer isso aqui. Só que o tratamento, o dermatologista fez para ela. E às vezes essa pessoa sai receitando isso na internet, né? Como se ela pudesse fazer uma receita de tudo isso, né? Então é importantíssimo que saiba que cada um, a prescrição é diferente. Não é porque para ela você prescreveu isso que para outra você vai prescrever, né? Exatamente, depende muito da fase que esse paciente está. Então, como eu disse, qual é o grau do melasma? É um melasma muito escuro? É um melasma mais claro? Será que a pele desse paciente é mais oleosa? Será que é uma pele mais sensível? É uma pele mais seca? Tudo isso a gente leva em consideração no momento da escolha do tratamento, porque apesar de serem clareadores, tem clareador que uma pele não vai tolerar, em compensação que a outra vai tolerar. Tem clareador que para uma pessoa ela não vai ver efeito, porque talvez seja fraco para ela, mas que para outra pessoa vai ser o suficiente. Então o tratamento deve ser individualizado. E quando a gente fala de procedimentos estéticos, aí precisa ser mais ainda. Então, peeling o que é o peeling? É a aplicação de ácidos mais fortes, por isso que deve ser feito dentro do consultório do dermatologista, que leva a uma descamação da pele. E esse peeling, a gente tem que tomar bastante cuidado no melasma, porque o melasma é uma pele que não aceita agressões muito fortes. Então, se eu faço um peeling muito forte, às vezes eu pioro a mancha ao invés de melhorar. Então, eu preciso saber que peeling usar, qual a potência usar, com que intervalo que a gente vai usar. Então, o tratamento é bem individualizado mesmo, de Legal. Paciente para paciente. E é isso aí, já dando até o gancho, que é o próximo bloco que a gente vai falar ali. Né? No próximo bloco a gente vai falar sobre essa questão de tratamentos estéticos, de como individualizar os tipos de tratamento que existem ali. Muito obrigado por esse primeiro bloco, foi bem enriquecedor a gente entender. E fica a dica pro pessoal aí, quem quiser entender um pouco mais também dessa parte, mande mensagem que depois a Marina responde. E agora a gente vai para um breve intervalo e já a gente está de volta ali pro nosso segundo bloco. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina Unify, São João da Boa Vista. São 10 anos de tradição e inovação. Laboratórios completos, robôs de simulação realística e mesa de aprendizado virtual 3D. Internato médico em hospitais de referência. E ambulatório próprio para a prática real. As vagas são limitadas e o primeiro colocado ganha bolsa de 100%. Acesse vestibular.fai.br. Unify, ultrapasse os limites. Mais Saúde Santa Casa, o plano que cuida de quem é importante para você. Você tem um sonho? Nós temos o plano. Acesse maissaudesantacasa.com.br. A Cristale para mim é excelência. A Cristale para mim é humanização. A Cristale para mim é inovação. A Cristale para mim é comunicação. Fala pessoal, voltamos aqui para o nosso segundo bloco, estamos aqui com a Marina falando sobre melasma, ela trouxe várias dicas importantes aqui para que vocês sigam em casa,
Então, ó, só seguir ali. E agora a gente vai voltar para um outro ponto que a gente vai falar ainda sobre os tratamentos estéticos. A gente já falou sobre isso um pouquinho no segundo bloco ali, finalizando, até como os outros tratamentos que podem ser feitos para curar até doenças, essa parte ali, né? Mas vamos entender um pouquinho, né, que hoje é uma coisa muito comum, todo mundo fala, todo mundo quer, mas vamos entender um pouco o que envolve esses tratamentos estéticos, né? Então envolve, quando a gente fala de dermatologia, tem muita coisa. Então você falou ali de laser, de peeling. Dá uma abrangida de novo pra gente ali, o que seriam eles, quais são eles, o que é o mais comum e para que serve cada um deles ali? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos. Os tratamentos estéticos, geralmente, eles são tratamentos que a gente considera minimamente invasivos, ou seja, de alguma forma a gente traz algum tipo de invasão para o paciente. Por isso que é importantíssimo ser feito com um profissional qualificado. E aí a gente tem várias opções hoje. Então, por exemplo, a gente tem a toxina botulínica, que é um tratamento principalmente para rugas. Então, aquelas ruguinhas de expressão, quando a gente faz carinha de bravo, ou quando sorri, tem os pezinhos de galinha, é uma ótima opção para tratar. A gente tem os preenchimentos com ácido hialurônico para melhorar sulcos, então o bigode chinês, às vezes dá aquele aspecto de que o rosto está derretendo, eu quero melhorar, por exemplo, o malar, eu quero colocar um pouquinho de queixo, ou de repente aumentar o lábio, suavizar a olheira. Então, geralmente esses tratamentos são feitos com ácido hialurônico. A gente tem também, hoje em dia, está muito em alta, os bioestimuladores de colágeno, que são também um procedimento injetável para melhorar a flacidez, melhorar a qualidade de pele. Então, eles não alteram a forma do rosto da pessoa, por isso que hoje em dia está muito em alta. Mas porque a prevenção, né? Exato, e as pessoas elas estão procurando cada vez mais procedimentos discretos, procedimentos que não alterem tanto a sua fisionomia. Então, o bioestimulador é uma opção bem legal. Isso no mundo dos injetáveis. Fora o mundo dos injetáveis, a gente tem lasers, que aí tem múltiplas funções, manchas, rugas, flacidez, melhora da textura, da qualidade da pele, cicatriz de acne, fechar poros, tem múltiplas funções. A gente tem os peelings, que são aplicações de ácido na pele com o intuito também de rejuvenescer, melhora de cicatriz de acne, melhora de manchas, e aí varia o grau do peeling dependendo da quantidade e do tipo de ácido que eu uso. E que mais? A gente tem microagulhamento, enfim, o mundo dos procedimentos estéticos é bem amplo, mas a gente consegue resultados bem legais e principalmente manter um aspecto natural, o embelezamento da pessoa, porque hoje em dia isso é um tema que tem trazido muita visibilidade na mídia de procedimentos estéticos mal realizados, né? Até o ponto que você falou ali, que você falou que é realmente de ser minimamente invasivo e sempre preservar a identidade do paciente ali, do jeito que ele era, né? Antes, né, eu acho que quando até na odontologia a gente viveu uma febre das pessoas querem se mudar, assim, quero mudar o rosto, quero ficar assim, assado. E hoje eu tô vendo que está caindo um pouco por terra, as pessoas querem voltar a ter a beleza natural delas, né? Então acho que é muito importante que a gente fale sobre essa questão de procedimentos estéticos, que o objetivo não é mudar uma pessoa, e sim realçar o que ela já tem de bom, né? Então esse que é o ponto que eu acho interessantíssimo, que às vezes a internet acaba complicando isso, né? Todo mundo quer ter o mesmo padrão, antigamente todo mundo queria ter o mesmo rosto, né? Eu quero preencher aqui, assim, deixar assim, assado. Isso não é legal, né? Não é um jeito bacana da gente ver, né? E é engraçado que até trouxe um certo medo para as pessoas para realizar os procedimentos estéticos. Eu pego vários pacientes no meu consultório que às vezes falam assim, eu não quero fazer preenchimento de jeito nenhum porque eu não quero ficar parecido com o artista tal, porque eu não quero ficar com aquele rosto quadrado. E não fica, desde que saiba como fazer, a quantidade correta, onde vai aplicar. Então a gente consegue, é o que você disse, a gente vai embelezar a pessoa, a gente quer manter as qualidades dela, as características dela, então isso é muito importante. Realçar o que é de bom, né? Exato. E até pegando um outro ponto ali, né, que você falou, essa parte ali da importância de saber fazer, de como fazer, e é batata, todo dia você entra na internet, entra em algum site de notícias, você vai achar alguma coisa, vira e mexe, tem uns que infelizmente são bem piores de ver, porque às vezes é levado
uma situação de óbito, às vezes uma complicação maior, e um pouco da importância de ter profissionais capacitados. A gente sabe hoje, inclusive na odontologia, tem profissionais que trabalham com essa área também. Aqui na clínica a gente não trabalha com isso, mas a gente tem hoje fisioterapeuta, enfermeiro, tem biomédico, tem várias áreas que trabalham com essa questão. E eu falo que é importante que as pessoas entendam que não é só você poder trabalhar, né? É você poder trabalhar, mas você tem que saber trabalhar e para isso você tem que se capacitar, né? Não é num curso de fim de semana que você vai aprender, né? Então você fez a faculdade de medicina, depois fez a residência de dermatologia, fez a residência de dermatologia, faz cursos rotineiramente, vai sempre atualizando. Então, o que eu gosto de dar nesse ponto é que é o seguinte, não é porque você tenha licença para fazer que você vai fazer um curso que vai durar 2, 3 dias e você vai chegar fazendo isso indiscriminadamente, né? Então, eu falo um pouquinho dessa importância de saber procurar bons profissionais, de pessoas que realmente fazem da melhor forma, né? Muito importante a gente ver isso. Eu imagino que você veja muitas coisas ali no dia a dia, né? De pessoas que às vezes aparecem, não tô falando mal de nenhuma profissão ou de nada do tipo, mas realmente às vezes aparecem ali, corrige isso por causa disso, e não é legal, né? Uma coisa que o paciente investe tempo, investe dinheiro, investe saúde, né? E a gente tem que se preocupar com isso. Agora mudando um pouco do foco, não para o paciente, mas também para os profissionais, né? Para eles terem essa orientação de saber como eles devem cuidar, né? Isso. Isso é muito importante, porque assim, infelizmente no nosso país a gente não tem uma fiscalização muito grande do que seria um curso que capacita alguém a fazer aquele procedimento. Sim. Então, às vezes, a pessoa, como você mesmo disse, faz um curso de um fim de semana e sai fazendo esse procedimento em quem quiser. E a gente tem um agravante que é a questão das redes sociais, porque as pessoas nas redes sociais, elas fazem muita propaganda delas mesmas e a gente não sabe até que ponto essas propagandas são corretas e até fotos postadas nas redes sociais, elas podem ser manipuladas. Então, eu sempre falo para os meus pacientes para tomar cuidado com redes sociais, tomar cuidado com propagandas muito milagrosas, com resultados muito impactantes, porque a gente às vezes não deve acreditar muito nesses resultados. Em relação a uma dica assim, que eu poderia dar para as pessoas, é sempre tentar buscar informação sobre a formação do profissional, né? Então, qual a formação que esse profissional teve, aonde que ele fez a especialização dele. Por exemplo, eu que sou médica dermatologista, para a gente chegar nessa qualificação, além da faculdade, que são 6 anos, a gente faz mais 3 anos de dermatologia. Então, só na área da dermatologia eu estudei mais 3 anos. Além da dermatologia, eu ainda fiz mais uma pós-graduação de mais 1 ano só na parte estética. Então, foram 4 anos dedicados a isso. Então, assim, é bastante. Agora, tem gente que às vezes não se dedica tanto. Então, por isso que é muito importante procurar referências sobre esse profissional. E tudo isso está dentro de um conselho, né? Então, tipo assim, você tem que ter um conselho que registra o seu... Então, tem o CRM. Dentro do CRM, quando você termina a especialização, você vai validar isso, né? Então, procurar isso. Exatamente. Então, procurar. Esse profissional realmente é um médico, ou é um dentista, ou algum outro profissional? Qual que é o registro no conselho? Qual foi a formação que ele fez? Você trabalha com a área estética? Qual que é a sua especialização? Você é um dermatologista? Você é um cirurgião plástico? Você não é médico? Então, qual curso você fez? Conheça, eu falo para meus pacientes também, conheça resultados reais dessa pessoa. Então, olha, eu sou paciente da fulana de tal e o meu rosto ficou assim. Puxa, gostei? Ótimo. Agora, não gostei? Então, é uma forma também de saber sobre o trabalho daquela pessoa. Então, acho que isso são conselhos importantes. O Conselho Federal de Medicina, que é o órgão regulador da especialidade da medicina e de todas as especialidades médicas, eles orientam fazer procedimentos invasivos com médicos. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que os procedimentos que são minimamente invasivos, eles podem ter algumas consequências. O paciente pode desencadear uma alergia, pode desencadear algum tipo de infecção, e o médico, ele é o melhor profissional capacitado para tratar essas consequências. Então, a gente não tem que pensar também só no resultado, mas pensar na segurança do procedimento, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Eu sempre falo uma coisa que você tem que fazer o procedimento que você é capaz de resolver caso ele dê algum problema, né? Então, se você faz um procedimento, se você não é capaz de resolver
resolver esse problema que veio de dentro disso, talvez você não seja a pessoa mais indicada para estar realizando esse procedimento. Exatamente. Então eu falo que é sempre isso, você tem que estar capacitado para fazer e também para resolver se der intercorrência. Todos os casos podem dar intercorrências, né? Então, logicamente, quando a gente fala de pessoas sem registro, sem faculdade, que colocam produtos que às vezes compram em qualquer lugar, tudo isso aí é uma coisa que infelizmente existe, mas isso aí a gente está entrando numa outra questão que, tipo assim, isso aí é crime, né? Sim, eu não estou entrando nessa questão mais, então é importante que a gente realmente saiba ali resolver intercorrência, fazer tudo e ter esse princípio ético ali, então acho que é muito importante. Bem bacana, Marina, então acho que a gente já vai chegando ao final do nosso programa ali, mas antes da gente terminar, eu sempre gosto de ter um momento que eu chamo de momento microfone aberto. O que é esse momento? Você, com toda a sua estudo, com toda a sua vida profissional, com a vida no geral ali, a gente vai colhendo informações, a gente vai aprendendo algumas coisas. Eu queria que você me falasse o seguinte: o que você pode falar para todo mundo que está ouvindo a gente, até sair viralizar, todo mundo ouvir esse negócio, deixar uma mensagem para essa pessoa, pode falar na câmera ali e deixar uma mensagem especial para todos os nossos ouvintes aí em relação à sua área. Bom, como dermatologista, eu acho que se fosse para escolher um conselho e uma mensagem para divulgar, seria realmente a importância do uso do protetor solar. O protetor solar, ele vai te ajudar em todos os aspectos, tanto na parte estética, que a gente comentou hoje mais cedo, então para redução de manchas, do melasma, para redução de rugas, para outros sinais que o sol, porque o sol leva ao envelhecimento da pele, então o protetor solar vai ajudar, mas a gente tem que pensar também na saúde. Então o protetor solar, ele vai proteger de doenças que o sol causa, como câncer de pele principalmente. Então o uso do protetor solar é a melhor dica. Se você não tem condição de às vezes comprar produtos, cremes, fazer procedimentos estéticos, invista no protetor solar. Esse é o seu melhor amigo e eu acho que essa é a melhor dica que eu posso deixar para vocês hoje. Lembrar que o protetor solar deve ter fator 30 ou mais e deve ser reaplicado ao longo do dia. Então de manhã, reaplicar no horário do almoço e se você se expõe bastante ao sol, reaplicar inclusive no meio da tarde ou entre o período da manhã também. Então a cada 2-3 horas para quem se expõe bastante. Certo? Então espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Muito bom, Marina. Ótima dica, então quero ver todo mundo usando protetor solar aí. Agradeço o momento aí, você tá aqui com a gente, trazer tantas informações valiosas. Agradeço também nossos espectadores por estar acompanhando aí. Quiser saber alguma dúvida, alguma coisa, mande mensagem que a gente vai estar sempre à disposição. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Unify, até que a Marina faz parte, da aula lá para os alunos de medicina, também o Plano Mais Saúde e também a TV União, nossa parceira aí. Um grande abraço a todos, né, Marina? Muito obrigado. Obrigada. E até mais. Tchau, tchau.